Bom, uma alteração muito comum na pessoa que está tratando o câncer, seja por ter feito uma cirurgia ou por conta dos medicamentos, é o inchaço. E ele às vezes pode ser localizado em um membro, pode ter diversas causas. E uma pergunta que eu recebo com frequência relacionada a isso é: eu posso fazer drenagem linfática? Será que isso pode ter algum benefício, alguma ajuda? E a outra dúvida, que até entra muito nesses temas de verdades ou mitos dentro da oncologia, é: e essa drenagem, será que ela é capaz de espalhar o câncer? Ela pode levar essas células para outros locais? Então, nesse vídeo, eu quero tentar esclarecer essas dúvidas, explicar aí quais são as principais aplicações, quando que é bom evitar. Enfim, vou tentar trazer isso de uma forma resumida aqui para vocês. Então, vem comigo nesse vídeo. Bom, para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Lucian, sou médico oncologista clínico. Se você puder se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, isso ajuda tanto a mim a crescer o canal, a chegar a cada vez mais gente, quanto também a levar essa informação que eu sei que é dúvida ainda de muitas pessoas. Durante o tratamento do câncer aparecem muitos questionamentos, muita ansiedade. Então, ter essas informações pode ajudar você que está assistindo, de repente está passando por isso, ou se você tem algum conhecido, algum parente, algum amigo que está passando por essa situação. Então, por isso que eu peço esse apoio para vocês. E bom, a drenagem linfática, então, ela é um método onde, a partir de uma massagem, você vai tentar drenar aquele líquido ali, aquela linfa, para algum gânglio mais próximo. Então, por exemplo, você pode fazer isso na perna, no braço, na tentativa de o quê? Reduzir aquele inchaço. E por que que isso é tão comum dentro da oncologia? Porque muitas vezes, seja pela cirurgia ou mesmo pelo tumor que cresceu ali, que afetou aquele local, eu posso ter inchaço em determinados pontos. Vamos pegar um exemplo. Uma mulher fez cirurgia de mama. Foi retirado ali o nódulo e alguns linfonodos na axila, embaixo do braço. Existe um risco que é inerente a essa cirurgia dela ter inchaço no braço, dela ter o que a gente chama de linfedema. Por quê? Porque foi prejudicada essa drenagem ali. Essa é uma queixa muito comum no ambulatório que muitas vezes preocupa as mulheres que acabaram de passar por essa cirurgia. Então saiba que isso pode acontecer, infelizmente, é relativamente comum até de nós vermos. Em muitas pessoas esse grau ele varia, tem pessoas que ficam com inchaço bem severo, outros que é mais discreto, depende muito de posição, se é um dia mais quente, por exemplo. E aí a dúvida é, será que eu posso fazer drenagem linfática nesse membro acometido, nesse local? A resposta é sim, pode ser feito. A gente tem muitos fisioterapeutas fazendo, esteticistas, por exemplo. Não tem nenhuma contraindicação, mesmo para pacientes que estão tratando. E aqui já cai por terra o mito, a questão de espalhar o câncer. Então isso não acontece. Nós temos que imaginar o seguinte, o câncer ele é dinâmico. Você não vai pegar um pedaço desse tumor e jogar ali, ele vai sair e vai se instalar e vai funcionar em outro ponto. Não é assim que as coisas funcionam. Então a drenagem ela pode ser feita, ela não traz esse risco. Até porque em muitos casos, mesmo que haja essa preocupação, mesmo que ela fosse verdadeira, muitas vezes o tumor não está naquela posição, por exemplo. Então, esse exemplo que eu dei da mulher que operou a mama, ela já tirou o tumor, não tem nada ali naquele braço. Então, qual seria o problema de fazer uma drenagem linfática? Então, esse procedimento ele pode ser feito, ele ajuda bastante sim, nós na prática vemos diferença, então se você tiver um profissional de confiança, que esteja capacitado, habilitado a fazer isso, pode ser interessante. Um outro exemplo, é muito comum nós também tirarmos tumores na região pélvica ali, da bacia, na virilha, onde você também tem essa drenagem. Então, esse paciente ele pode ficar com a perna edemaciada. Então, essa drenagem, ela também pode ajudar, pode ser bastante resolutiva. Uma outra forma de amenizar também é a partir das meias compressivas na perna. Nos braços nós temos também a luva que pode ser utilizada. Então esses são meios de reduzir esses sintomas, de aliviar, que infelizmente ainda são relativamente comuns na nossa prática. E aí vamos pensar o seguinte, será que tem situações em que seria melhor
evitar esse tipo de procedimento ou que possa trazer algum risco? E sim, tem algumas situações específicas. A primeira delas é quando tem uma trombose. Então, se eu tenho um coágulo naquela veia, naquela circulação, e eu vou tentar fazer algo mecânico, eu posso aumentar o risco de desprender esse coágulo, de soltar ele. Então, se houver essa hipótese, ou se há a dúvida com relação a isso, é importante que seja esclarecido antes de ser feito o procedimento. Então, é importante nós separarmos o inchaço que é causado pela drenagem linfática, por aquela cirurgia, o procedimento, o próprio tumor ali acometendo, e aquela causada, por exemplo, por uma trombose. Que aí, para eu fazer um procedimento mecânico, usar uma meia compressiva, fazer uma drenagem, seria interessante o quê? Primeiro, resolver o problema desse coágulo, que em geral vai ser a anticoagulação, aí vai depender também de cada caso, isso é muito importante esclarecer com o seu médico. E um outro ponto é se eu tenho uma infecção nesse local, ou uma ferida, por exemplo. Por quê? Porque esse procedimento, seja compressão, seja massagem, a drenagem, ela pode causar dor ali. Então, se eu tenho uma ferida, eu posso dificultar isso, pode ser muito dolorido esse procedimento. E se eu estou tendo uma infecção ali, é a mesma coisa. O ideal seria você tratar, regredir isso, e após aí poderia ser feito, então, esses procedimentos. Então, recapitulando, drenagem linfática pode ser feita no paciente com câncer, ela não vai ajudar a espalhar células, não vai ter interferência com relação a isso e vai ajudar bastante a reduzir esse sintoma, reduzir esse incômodo que nós vemos aí na nossa prática. Uma outra situação também que pode ser utilizada, só fazendo um adendo, é também comum aparecer pacientes que, por conta da quimioterapia, e aí não só pelo medicamento em si, mas porque junto às vezes vem muito soro, vem outros tipos de remédio, às vezes uso de corticoide, esse paciente ele pode ficar mais inchado, mais edemaciado de uma forma geral. Então, nesses casos também, a drenagem pode ajudar, pode ser um auxílio importante. Então, procure se informar sobre isso, leve essa dúvida ao seu médico, tire as suas conclusões e caso você tenha interesse em fazer, procure um profissional que esteja capacitado, habilitado para lidar com esse tipo de situação, porque é importante também ele saber ter discernimento de quando é importante indicar ou quando pode ter alguma dessas situações que eu citei aqui em que é melhor evitar. Beleza, pessoal? Então a ideia desse vídeo hoje era comentar sobre isso, tirar esse mito aí que muitas vezes algumas pessoas têm sobre a drenagem espalhar o câncer, então é importante esclarecer isso. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, ou tem algum mito que você tenha dúvida, deixa aqui para mim nos comentários que eu posso estar trazendo vídeos ou mesmo respondendo ali sobre esses temas. Beleza? Se vocês puderem, então, mais uma vez, quem está aqui ainda não é inscrito no canal, se inscrever, dar esse apoio aqui, ajudar a crescer cada vez mais, curte o vídeo, compartilha com mais pessoas, que isso leva essa informação a muito mais gente. Beleza? Até o próximo.